recentemente foi um novo decreto do governo do estado da Paraíba. Em outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, já ficou restabelecido a não mais obrigatoriedade do uso da máscara. Mas aqui na Paraíba, quando será possível isso? Sabrina Barbosa, você já tem uma resposta para isso, Sabrina? Bom dia, Sabrina! Bom dia, Bruno. Bom dia vocês aí de casa. Viemos atrás desta resposta, sim, Bruno. Porque, inclusive, houve um novo decreto aí do governo do estado que aumentou a flexibilização em diversos setores, porque avançamos na vacina, avançamos nos públicos que foram vacinados e, por isso, houve aí a movimentação de aumentar o número de públicos em diversos ambientes aqui na Paraíba. Pensando nisso também, não é uma realidade só do nosso estado, em outros estados também caminharam por essa flexibilização maior e ainda a proposta da retirada do uso das máscaras, como o estado do Rio de Janeiro. Campina Grande está pensando isso também. A cidade de Princesa Isabel já está começando também a liberar essa questão do uso do acessório, mas nós vamos saber a realidade na Paraíba, as recomendações do governo do estado, com o secretário estadual de saúde, doutor Geraldo Medeiros. Bom dia. E eu já começo perguntando, essa questão da flexibilização do uso das máscaras, vai ser possível no estado da Paraíba? Bom dia. Bom dia, Sabrina, Bruno e aos que nos assistem. Essa postura de abandono das máscaras não é baseada no achismo. Nós temos de ter evidências científicas de que estamos no fim de uma pandemia para abandonarmos as máscaras. Os trabalhos mostram que se você está com máscara e eu estou com máscara, a possibilidade de você se contaminar é de 1%. Enquanto se você não está com máscara e eu estou com máscara, nós temos aí já 20% de possibilidade de você se contaminar. E até 80% quando as duas pessoas estão sem máscara. Então, no momento que nós ainda temos um quantitativo de mortes no estado de aproximadamente 150 mortes por mês, né? Nós temos aí 30 mil contaminados por mês. Não é o momento para abandonarmos as máscaras. Quem está adotando isso está adotando atitude precipitada, sem embasamento científico e com o intuito de agradar as pessoas. Não é essa a postura do estado da Paraíba. Vale alertar sobre isso também, mas a questão da base científica que muitos estão utilizando é a vacina. Em que sentido a vacina protege e até como ela protege? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque muitos estão flexibilizando o uso das máscaras, alegando que a vacina realmente protege. A vacina não é somente ela que produz essa queda no número de casos novos diários e de mortes. Nós estamos num período de arrefecimento da variante Ômicron, que tem essa característica de assumir e ter o pico de incidência numa faixa de 4 a 6 semanas e também uma queda nessa faixa de 4 a 6 semanas. Temos 8 milhões e 500 mil doses de vacina, mais do que o dobro da nossa população, distribuídos com todos os 223 municípios. Paraíba hoje é o terceiro estado da federação que mais vacinou a sua população. No entanto, não estamos ainda no fim da pandemia. Por isso que o uso de máscaras é essencial para nós continuarmos gradativamente voltando a uma vida normal. Então, não há uma recomendação para a retirada do uso das máscaras por enquanto, mas quem está fazendo isso, os municípios que estão alertando sobre isso e então querem fazer sobre isso, a retirada do uso das máscaras, vai sofrer alguma punição? Vai ter algum tipo de, vamos dizer assim, recomendação do governo do estado para isso? Vão ser punidos de alguma forma? A responsabilidade de uma pandemia é de todos, não? É da sociedade civil como um todo. Quando um prefeito adota essa postura, ele está penalizando a sua população. Por isso que, neste momento, não é o fim da pandemia, repito, nós temos de aguardar aí 90 a 120 dias observando a queda do número de novos casos diários, a ausência de variantes, isso é essencial, o controle de óbitos e esta determinação de fim da pandemia é da Organização Mundial da Saúde através de um consenso internacional e não de órgãos ou pessoas isoladas. A gente tem uma pergunta do nosso apresentador, Bruno, quer interagir aqui com a gente, também tirar algumas dúvidas, Bruno, pode falar, eu estou ouvindo.
Ô Sabrina, minha saudação ao secretário Geraldo, agradecer a ele pela participação conosco, sempre a disponibilidade em ser nosso entrevistado. Recentemente, em entrevista, o prefeito Cícero Lucena deu a informação dizendo que esse poderia ser o último decreto em João Pessoa com a cobrança do uso da máscara em locais abertos. Eu queria saber a opinião dele, levando em consideração também que, segundo o secretário, junho pode ser o final da pandemia aqui na Paraíba. Então, até quando essa questão da obrigatoriedade do uso da máscara e também do passaporte sanitário? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Muito bem, mais uma vez vamos reforçar sobre essa questão do uso das máscaras. O que Bruno traz é justamente uma declaração atual do prefeito falando que esse seria o último decreto que inclusive exigiria o uso das máscaras. O senhor já conversou com a Prefeitura de João Pessoa sobre isso e também a questão do passaporte da vacina, em que há também uma necessidade em alguns setores e se houver um novo decreto, seria um decreto que não vai mais exigir nem a máscara nem o passaporte da vacina. O senhor tem falado com o prefeito Cícero sobre isso e o que é que o senhor acha dessa posição? Não, já existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal de que o decreto estadual ele deve ser obedecido e, se houver atitudes mais restritivas, os municípios podem adotar. Não podem adotar medidas menos restritivas. É importante que as pessoas tenham a ciência de que nós estamos realmente num período de declínio, mas essas medidas intempestivas de liberação de máscaras, de liberação do passaporte, ela ainda não é permitida. Paraíba sempre adotou essa postura cautelosa, justamente por isso que a Secretaria Estadual de Saúde recebeu a nota máxima, a nota 10, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas como o estado do Norte e Nordeste que melhor conduziu a sua pandemia. Claro, o senhor está à frente dos 223 municípios, é o secretário estadual de saúde e também é médico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da postura do presidente do país, Jair Bolsonaro, que também pensa, junto com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diminuir, vamos dizer, a questão de tirar o retrato de uma pandemia para uma endemia e aí, então, ficar mais, vamos dizer, flexibilizado a situação em todo o país. O que é que o senhor acha sobre isso? E nos termos técnicos da área de saúde, o que significa não ser mais uma pandemia, tendo em vista que ainda acontecem mortes com o vírus, que o senhor acabou de falar, a Ômicron? Bom, a ciência ela não é baseada em empirismo, nem achismo, é baseada em evidência científica. Portanto, pessoas isoladas, órgãos isolados não podem ter uma opinião isolada na vigência de uma pandemia. Você só pode dizer que uma pandemia chegou ao seu fim e se iniciou um processo de endemia quando nós temos esses elementos analisados, 90 a 120 dias com queda no número de casos novos diários e de mortes, não haver o surgimento de nenhuma variante, nós temos controle de óbitos, temos leitos hospitalares suficientes e um consenso internacional. Aí sim, nós temos o início de uma endemia, que é uma doença que ocorre em surtos, em alguns meses do ano, como ocorre com a gripe, como ocorre com a tuberculose. A tuberculose hoje, mesmo sendo uma doença controlada, são 70 mil casos por ano no Brasil e 4 mil mortes. É essa a diferença entre uma pandemia e uma endemia. E falando ainda sobre a questão do passaporte, principalmente nas exigências nas escolas estaduais e também as orientações que devem ser feitas para as escolas municipais. Tem que exigir mesmo o cartão da vacina? Vocês são salientes nessa situação? Nós temos de proteger nossos alunos, nossas crianças, não? Temos de proteger os familiares, os professores e os servidores que trabalham nos educandários. Por isso que a exigência do passaporte vacinal nas escolas é essencial para identificar aquelas crianças que têm sua cobertura e que estão protegidas, evitando mortes. Nós temos aí em Salvador um crescimento e as UTIs infantis com ocupação de quase 100%, com um aumento expressivo do número de crianças contaminadas e com casos moderados e graves que podem necessitar internamento hospitalar.
E aí, para finalizar, eu queria que também o senhor falasse sobre o decreto. Esse último decreto foi publicado, dando aí a liberação de públicos em diversos locais. Mas há muita gente que contesta a respeito de 100% nas igrejas e 70% em locais fechados, em outros tipos de ambientes festivos. Como foi que vocês chegaram a essa logística, tendo em vista que a gente tem aí alguns palcos de cultos e demais, digamos assim, eventos religiosos que também têm a capacidade de até 500, 1.000, 1.500 e até 2.000 pessoas aqui na Paraíba. Como é essa orientação que vocês fazem? Bom, a diferenciação entre os ambientes, aqueles que as pessoas continuam usando máscara, isto é onde não há alimentação, onde não há ingestão de bebidas alcoólicas, quando você tira a máscara, a possibilidade de contaminar outra pessoa, das pessoas se contaminarem, ela se eleva, como mostrei, chega até 80% quando as duas pessoas estão sem máscaras. Então, é essa diferenciação que é feita entre os ambientes para adotar esse percentual de ocupação. Enquanto que as igrejas, as academias, as pessoas estão com máscara, nos shows as pessoas estão sem máscara, ingerindo bebida alcoólica e gritando, cantando, é tudo o que a Omicron quer. É bom ficar esperto sobre isso. Então, mais uma vez aqui, a gente volta a salientar, o uso da máscara continua obrigatório na Paraíba, não é isso, secretário? Exatamente, continua de acordo com o decreto estadual. Obrigada, secretário, pelos seus esclarecimentos. Bruno, eu volto com você direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina. Às 7h46 agora.